Olá, eu sou Paula Mello, nutricionista. Seja muito bem-vinda a essa semana especial, onde eu vou lhe mostrar como destravar a balança e emagrecer de forma definitiva, comendo o que você gosta. Nessa semana nós vamos conversar como emagrecer de forma definitiva, como vencer essa luta contra a balança, porque isso é muito diferente do que simplesmente perder peso. E eu vou te mostrar isso ao longo dessa semana especial. E não importa se você quer emagrecer 5 ou 20 quilos. Se seguir o método que eu vou lhe ensinar, você vai sair da estagnação e atingir o peso desejado e permanecer magro para o resto da vida. Tenha certeza que você vai poder comer alimentos saborosos que te dão prazer e que são práticos de serem preparados, sem precisar ser um expert na cozinha, nem mesmo usar produtos caros, e ainda assim ter um ótimo resultado de emagrecimento. Essa semana será intensa, com lives todos os dias, aulas especiais e uma comunidade exclusiva no Facebook, onde eu e minha equipe vamos responder às suas dúvidas. Você poderá postar seus pratos, eu vou analisar e te dizer exatamente onde você está errando e o que fazer para melhorar. Participar desse evento vai transformar você, pois você vai entender o porquê não está tendo os resultados que gostaria. Eu sei que você já deve estar cansada de promessas vazias e já deve ter visto e experimentado várias formas de emagrecer. Mas eu quero te apresentar uma nova maneira de ver tudo isso. Na verdade, eu quero te mostrar que emagrecer e se manter magro é mais simples do que você jamais imaginou. Eu já tô cansada de ver pessoas tentando emagrecer e falhando nessa tentativa simplesmente por não saberem ao certo o que fazer. É triste ver como ficam frustradas e acabam achando que não há saída, mas eu pretendo acabar com essa história durante essa semana. Você vai entender exatamente como funciona o processo de emagrecimento, porque só assim vai conseguir emagrecer e se manter magra e nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Olha só alguns desses resultados. A Carol perdeu 40 quilos, ela é minha paciente e hoje é minha aluna também. A Kelly perdeu 13 quilos. A Reginalda perdeu 25 quilos. A Cleudimar perdeu 45 quilos, metade desse peso sendo minha aluna. A Darcilene perdeu 14 quilos e 800. Eu sei que se você está aqui hoje é porque você já decidiu fazer algo sobre aqueles quilos extras que estavam incomodando você, já deve ter comprado comida saudável, já chegou a perder alguns quilos e com isso se motivou a transformar de vez a sua vida. Mas no meio dessa transformação, de repente, uma paralisação. Você parou de perder peso. Aí você pensou, ué, mas as minhas porções, as minhas refeições são tão pequenas e saudáveis, eu tô fazendo tudo certinho. Mas se já passaram semanas, às vezes até meses, e o seu corpo continua exatamente o mesmo. E não há nada que você consiga fazer a respeito, nem mesmo atividade física ajuda você a mudar essa situação. Você parou de perder peso e o seu corpo não muda, não importa o que você tente de diferente. Mas antes de decidir levantar a bandeira branca e admitir a derrota, possivelmente arruinar todas aquelas semanas de trabalho duro que a levaram até onde você está hoje, eu resolvi separar para te mostrar o que acontece na vida das pessoas quando elas conseguem colocar em prática e entender realmente como funciona o processo de emagrecimento. E eu tenho certeza que logo mais você estará contando a sua história. Me chamo Reginalda, tenho 42 anos, feliz da vida pelo resultado que eu consegui. Até hoje eu consegui perder mais de 25 quilos na balança e gordura corporal foram muito mais quilos. Mas eu aprendi com a Paula que a gente não precisa sofrer para perder peso, que a alimentação tem que ser o mais natural possível e prazerosa e que as exceções também não estão proibidas. É isso que me alegrou, que me motivou. Quando eu comecei a minha jornada, eu estava com 72,3 quilos e agora, 6 meses depois, estou com 57 quilos. Estou me sentindo mais nova, mais forte, mais saudável. Essencial para a minha vida. Saí do efeito platô, que há muito tempo estava estacionado na minha vida. Eliminei 8 quilos. E isso para mim foi uma injeção de ânimo. Eu sou a Maria Vanessa, eu tenho 37 anos, estava em platô já há algum tempo, estava pesando 62 quilos e não estava conseguindo voltar para o meu peso normal, que é 60, estava em platô já há algum tempo,
Por menos que eu comesse, eu não conseguia reduzir de jeito nenhum na balança. Estava muito difícil, eu já estava ficando um pouquinho estressada com a situação. Consegui chegar nos 58 quilos. No total, foram 4 quilos que eu reduzi. E eu fiquei muito satisfeita porque aprendi a comer de uma maneira certa, sem passar fome. E a gente consegue levar isso para a vida toda, né? Porque a gente acha que a gente está fazendo certo, mas a gente está errando em coisas pequenas. E é isso que a gente aprende. É muito gratificante. Eu estou muito feliz e vou levar isso para minha vida toda. Muito obrigada, Nutri Paulinha. Você viu aí? Você não tá sozinha. Fique comigo e descubra como superar esse obstáculo totalmente frustrante e como voltar a perder peso. Nesse ponto você deve estar se perguntando, mas por quê? Por que meu peso não muda? Por que eu parei de perder peso? Será que eu estou comendo muito? Pelo contrário, será que eu estou comendo muito pouco? O que quer que esteja acontecendo, como é que eu faço para corrigir isso, meu Deus? Deixa eu te contar uma coisa. Isso acontece com mais frequência do que o que você imagina. Porque se alimentar da forma correta é muito mais do que simplesmente contar calorias e macronutrientes. Portanto, antes de decidir abrir mão da atividade física e de manter suas refeições saudáveis, porque elas não estão funcionando, e acabar jogando tudo que você conquistou até agora pelo ralo, tenha paciência comigo e descubra o que causa um platô na perda de peso e como lidar com esse obstáculo aparentemente intransponível. Tenho certeza que se você ficar comigo, esse método vai transformar a sua vida também. Você pode achar que é impossível emagrecer sem sofrimento, comendo o que você gosta, mas eu vi isso acontecer na vida de muitas das minhas alunas. Olha só! Maria de Fátima, nos 21 dias, já eliminei 6 quilos. De lá pra cá se foram 5,3 kg. Fora as medidas, né? Porque eu também perdi bastante medida. Só de circunferência abdominal eu perdi 10 centímetros e eu tô super feliz por isso. E ao todo, em 1 mês e meio, eu já perdi 4,8 quilos. Então perdi 6,9 kg. E consegui perder 5,7 kg em 21 dias. Estou surpresa com os resultados que eu atingi aí nesses 21 dias. Foram eliminados 7,3 kg e sem passar fome. Você viu aí que são pessoas como você? Todos nós podemos mudar. Aos poucos a gente vai descobrindo os benefícios dessa mudança e isso passa a ser prioridade na nossa vida. Eu não me canso de escutar esses resultados e ver a alegria de cada uma dessas pessoas que conseguiu emagrecer de forma saudável e definitiva. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado essas mulheres e fico muito feliz de hoje ter a oportunidade de ajudar você também. E o melhor é poder te dizer que você não vai ter que fazer nenhuma dieta restritiva e nem se matar de treinar, nem mesmo ficar refém de um papel se alimentando da mesma forma durante meses ou fazendo dietas malucas, tendo que contar calorias. Você não vai sofrer para emagrecer e eu tenho certeza que você vai lembrar de mim como alguém que trouxe alegria para a sua vida. Eu faço questão de mostrar essas histórias para você entender que é possível, que existe uma forma de emagrecer de forma definitiva e manter a alegria na sua vida. Coloca na sua cabeça que isso é possível e internalize. Essa é a minha hora, esse é o meu momento e eu vou partir para ação. Eu sei que você já deve ter tido essa mesma vontade de querer emagrecer, pode ter tentado outras vezes, mas as falhas ocorreram por falta de conhecimento. Porém, chegando ao final dessa semana, você vai ver que tudo que você viu antes, o que acreditava entender sobre dietas para emagrecimento, a forma como interpretou estava errada e por isso o resultado não aconteceu. Nós estamos em um momento em que o número de informações que chegam até a gente é gigantesco e seus insucessos em outras tentativas com certeza vieram mais da falta de entendimento do que da falta de informações.
Então por isso eu te convido a ouvir tudo o que é necessário para emagrecer sob a minha ótica e com a minha didática. Eu te convido a participar dessa semana e criar entendimento, criar conhecimento, porque assim tudo fica fácil. Se você não entende o que fazer, fica difícil, não tem resultado porque está acostumado a fazer as coisas de forma automática, sem entender exatamente o que você está fazendo. E eu tô aqui para te mostrar de forma simples um caminho que vai deixar claro o que é preciso fazer de fato para emagrecer. Eu quero que aproveite ao máximo essa aula, pega um bloquinho de notas se quiser e se prepara para abrir a sua cabeça nos próximos minutos. Só para te inspirar, eu vou te contar a história de uma das minhas alunas que passou provavelmente pelas mesmas dores que você está passando. Mas quando me conheceu e entendeu realmente como funciona o processo de emagrecimento, ela perdeu 23 quilos. Ela tem 48 anos e está na fase de menopausa. Andréia sempre viveu na luta contra a obesidade. Essa luta começou cedo, com 8 anos de idade. E Andréia passou por todos os processos de dietas e remédios emagrecedores de tarja preta sem sucesso. Ela me contou que quando tinha 8 anos de idade, a mãe dela fez um vestido e ela mostrou a uma vizinha que disse a ela: olha, seu vestido é lindo, mas encolhe a barriga. Aprende a encolher a barriga que vai ficar melhor ainda. Nossa, isso marcou muito ela, pois ela lembra até hoje e já se passaram mais de 40 anos. Ela passou por diversos efeitos sanfonas ao longo da vida. Chegou a misturar remédios emagrecedores com psiquiátricos e isso fez com que ela tivesse até um surto mental por uns 20 dias. E o fundo do poço foi no final do ano de 2020 com 95 quilos e a obesidade afetando diretamente seus movimentos e sistema respiratório. Ela me contou que já estava conformada com essa situação e que provavelmente continuaria assim, até que me conheceu e tudo mudou. No emagrecimento, é imprescindível cuidar da alimentação, mas não podemos deixar de lado a parte psicológica. Afinal, ninguém aqui é um robô. Da forma que eu cuido do processo de emagrecimento, eu procuro sempre abordar esse aspecto. E eu peço a minhas alunas para fazer uma lista de metas, detalhando inclusive o que irá melhorar em suas vidas após o emagrecimento. E olha só a lista da Andréia. Um dos pontos que ela colocou: quero poder trocar os meus vestidos largos para disfarçar aquela barriga enorme, mas que teima em aparecer. Eu quero que minha filha pare de falar que eu estou gorda e que eu preciso emagrecer. Quero parar de sentir dor nos pés e joelhos. Quero conseguir andar e não me sentir ofegante e cansada. Eu quero conseguir passar entre os carros do estacionamento do meu prédio e não me esbarrar. Quero poder dormir bem sem acordar inúmeras vezes à noite. E tantos outros benefícios que ela colocou nessa lista. Ela me disse que já conseguiu conquistar todos esses benefícios, todos os tópicos dessa lista. Arrasou, Dainha! Você é meu orgulho! Você se identificou com alguns desses tópicos da lista de Andréia? Eu quero deixar claro que ela não usa suplementos, ela não faz academia, ela se exercita em casa e atualmente vem emagrecendo gradativamente 600 gramas por semana. E isso devido ao método que eu ensino. Ela já deixou para trás mais de 20 quilos até agora. E eu não tenho dúvidas que hoje ela tem o conhecimento e atitudes que precisa para se manter magra definitivamente. Eu sei que você pode estar aceitando viver insatisfeita diariamente porque você deve achar que é difícil, é penoso. Já escutei isso de muitas alunas antes de conseguirem um resultado almejado. É chato emagrecer, dá trabalho. Mas isso acontece porque muitos ainda não entendem o que fazer da forma correta. A maioria das pessoas fala em emagrecer como obrigação, que para emagrecer é necessário foco, fé, força de vontade, que só assim as coisas realmente acontecem. Mas eu realmente gostaria de te mostrar uma forma mais leve e eficaz para você chegar lá. Você pode estar sem vontade de começar esse processo porque você pode estar assumindo que para você não tem outro jeito, que não consegue emagrecer, que já era. E não tenha dúvidas, sair da inércia é sempre o passo mais difícil. Mas pense bem, não é ainda mais difícil e frustrante conviver todo santo dia com as desvantagens de estar com excesso de peso? Eu sei que você já deve ter passado muitos perrengues por conta do sobrepeso, mas isso vai acabar aqui.
Como aconteceu com a Andreia, pode acontecer com você. E essa mudança que aconteceu na vida de cada uma dessas mulheres é o que sempre me inspirou a continuar trabalhando e estar aqui com você hoje. Eu, apesar de nunca ter tido sobrepeso, sempre fui muito interessada em cuidar da saúde. Eu me especializei em nutrição esportiva após a faculdade para que eu conseguisse entender quais são as modificações que o exercício causa no nosso corpo e o que é possível fazer para otimizar os resultados de melhora da composição corporal através da alimentação. Eu vi que conseguiria ensinar para o meu paciente como ele poderia se alimentar de maneiras diferentes em dias com e sem exercício, e como isso poderia ser feito de maneira confortável, para que ele realmente conseguisse ter sucesso no emagrecimento e não viesse a ter a necessidade de recorrer a uma cirurgia, por exemplo. Assim que eu me formei, passei a atender pacientes e comecei a ver as dificuldades de cada um em emagrecer. Eles não tinham planejamento, todos tinham muito medo de começar uma dieta e não terminar. Simplesmente achavam que somente se alimentando de forma restrita e sem graça é que conseguiriam emagrecer. Aos poucos eu fui ajustando a rotina de cada um deles, incluindo alimentos saudáveis, mas em combinações criativas e gostosas, quebrando mitos do que é ou não um alimento saudável, mas ainda via que muitos deles desistiam no meio do caminho ou demoravam muito para chegar ao peso desejado. Foi diante de tudo isso que me aprofundei ainda mais na nutrição esportiva para encontrar uma forma de resultado mais rápido, porque a maioria dos meus pacientes não eram sedentários. Eles faziam algum tipo de exercício, mas a maioria das vezes acabavam abandonando o processo por não ver os resultados. E eu não queria simplesmente dizer o óbvio, olha, mantenha uma alimentação saudável, simplesmente continue treinando, que isso fará você perder peso. Porque de certa forma isso eles já estavam fazendo. Muitos pacientes me procuravam dizendo que mesmo fazendo tudo certo na alimentação e fazendo algum tipo de atividade física, ainda assim não conseguiam mais ver resultados na balança. Muitos até já tinham conseguido perder alguns quilos no passado, mas agora, mesmo usando as mesmas estratégias de antes, não conseguiam mais ter resultados. É natural que isso aconteça. Os anos passam, o nosso metabolismo acaba sofrendo a influência negativa do tempo e do efeito sanfona, que comprovadamente reduz o nosso gasto energético. E se gastamos menos calorias que antes, a perda de peso naturalmente será mais difícil, o que torna ainda mais importante que as estratégias utilizadas na alimentação sejam bem pensadas e eficazes. Eu sabia que enquanto meus pacientes continuassem depositando a esperança de emagrecimento em shakes caros e remédios, estariam fadados a fracassar novamente e não ver resultados na balança, ou simplesmente voltariam a ganhar todo o peso perdido nos meses seguintes. Eu via neles aquela sensação de desconforto por não vestir as roupas que queriam, a baixa autoestima e a frustração, especialmente por acreditar que de fato estavam fazendo tudo o que estava ao alcance deles. Isso me incomodava muito, eu também ficava frustrada, porque realmente eu queria fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas com a minha especialização, eu vi que se meu paciente soubesse o que poderia ser feito, não só em nível de pré e pós-treino, mas ao longo de todo o dia, aproveitando o exercício, e não importa qual tipo de exercício, tá? Desde uma caminhada, corrida ou um treino em academia ou em casa, eu vi que ele poderia se beneficiar ainda mais fazendo a sua alimentação de forma diferente nesses dias. Além disso, se ele conhecesse um pouco mais dos alimentos e se atentasse para alguns detalhes nas combinações que vinha fazendo nas refeições, certamente conseguiria destravar a balança muito mais rápido. Diante de tudo isso, eu vi que precisava fazer algo que fosse prático e eficaz para motivar esses pacientes a se sentirem bem, passando a quebrar o platô de peso já nas primeiras semanas de mudança alimentar. Daí veio o meu próprio método, que eu batizei de MED, Método de Emagrecimento Duradouro e Inteligente, que eu passei a aplicar em todos os meus pacientes. A partir daí, os resultados melhoraram muito, porque esse método otimiza toda uma liberação hormonal favorável ao processo de emagrecimento e cria adesão pela simplicidade e sabor das refeições. Em consequência disso, a perda de peso dos meus pacientes
foi mais rápida. Utilizando receitas gostosas e cardápios ajustados, esses pacientes me disseram que foi mais fácil modificar a rotina. E com essas mudanças, o resultado veio. Eles conseguiam destravar a balança e mantinham-se mais magros de forma duradoura. Os pacientes iam chegando ao meu consultório, apresentando resultados excelentes e a maioria atingiu seu objetivo sem sofrimento, deixando de lado o desânimo, a falta de foco e disciplina. Eu preciso que você preste atenção nas aulas, porque minhas aulas têm muito resultado, porque eu não ensino da forma tradicional e não quero que fique se baseando em números, porque você vai emagrecer de forma natural. Eu vi que criar esse método tornou simples a vida das pessoas que ajustaram pequenos detalhes para terem excelentes resultados. E onde eu posso, eu compartilho essas informações. Eu já dei palestras, participei de programas de TV, sempre explicando que existe uma forma de emagrecer de verdade e de forma duradoura. Mas agora que você já sabe como eu cheguei nesse método, eu vou te mostrar 3 armadilhas cinematográficas que podem não estar deixando você emagrecer de forma definitiva. E por que da forma tradicional que provavelmente você vem fazendo, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Veja se você não vai se identificar com uma dessas armadilhas. A primeira armadilha é a espera de um milagre para destravar. Já tentou várias dietas diferentes e sempre fica com a sensação de que não vai longe? A armadilha à espera de um milagre reflete bem o sentimento que você provavelmente tem ao se ver sempre abandonando e recomeçando novas dietas. Tudo isso porque nunca consegue uma dieta que verdadeiramente seja confortável para seguir em longo prazo, que traga todos os alimentos que você goste. Por exemplo, você já deve ter tentado uma dieta bem low carb, baixa em carboidratos, ou cetogênica, mas acabava sentindo falta de colocar uma banana ou um pão na rotina, por exemplo. Ou pelo contrário, tentou fazer uma dieta mais reduzida em gordura, mas sentia falta de um queijinho amarelo derretido. A gente sempre quer tudo, não é verdade? E acabamos ficando frustrados e desistindo quando nos sentimos muito privados. Quando a gente olha para o horizonte e não consegue enxergar quando vai acabar esse sofrimento, essa privação. Mas saiba que é possível ter todos os alimentos que você gosta e ainda assim conseguir fazer o tal déficit calórico, ou seja, aquele consumo de energia abaixo do nosso gasto diário que é necessário para o emagrecimento. A questão é apenas você entender que não dá para ter tudo ao mesmo tempo na mesma refeição. Ah, Paula, quer dizer então que eu não posso comer um estrogonofe, que é rico em gordura, por causa do creme de leite, com arroz, que é rico em carboidrato, durante o meu emagrecimento? Olha, se você vai comer uma porção bem pequena de cada um, tudo bem, claro. Ainda assim, você provavelmente conseguiria fazer um déficit calórico ao final do dia se todas as suas outras refeições estiverem adequadas. Mas se você quer comer uma porção de gente grande de estrogonofe, aí tem um raciocínio melhor a se fazer. E eu quero deixar esse raciocínio claro, já lhe passando importantes orientações acerca das escolhas alimentares que você deve fazer para conseguir destravar a balança e emagrecer com eficiência. O primeiro de tudo é: aumente a sua ingestão de proteína. Eu costumo orientar meus alunos e pacientes a trazerem uma porção de fonte de proteína, seja carnes, ovos, iogurte, queijos, tofu, leguminosas, para cada uma das refeições do dia. Essa é uma maneira simples de garantir que boa parte da sua saciedade venha de um nutriente que tem muito pouco impacto no seu ganho de peso. Lembre-se, a proteína em nosso corpo cumpre uma função muito mais estrutural. Ela é utilizada para construir músculos, cicatrizar uma ferida na nossa pele, crescer cabelo, unha, construir enzimas e hormônios. Nós somos uma proteína ambulante. Quando treinamos, aumentamos ainda mais a necessidade delas, pois o nosso músculo passa a precisar de recuperação para as pequenas lesões que foram criadas durante o exercício. Basta ter um pouco de criatividade que é possível fazer muitas receitas práticas e gostosas e trazer mais proteína para as nossas refeições.
Com ovos é possível criar omeletes, crepes, pizzalete, que nada mais é do que uma omelete aberta com toppings que lembram uma pizza, molho de tomate, queijo, tomate, orégano, manjericão. O céu é o limite. Tem muita receita legal. Ovos são extremamente versáteis. Se não gosta de ovos mexidos ou cozidos pela manhã, uma pastinha de ricota com frango ou atum pode funcionar super bem. Queijos e iogurtes em diferentes combinações são excelentes opções para lanches. E dá ainda para você se dedicar um pouquinho mais na cozinha e criar salgados ou muffins utilizando carnes, raízes e legumes de maneira super prática e tê-los congelados sempre à mão para quando a fome bater. Proteínas não farão mal aos seus rins. Uma pessoa que tem uma doença renal crônica deve buscar uma orientação individualizada quanto ao consumo proteico, pois a depender do tratamento que ela faça, talvez precise realmente regular um pouco mais o consumo desse nutriente. Mas se você tem rins saudáveis, definitivamente não deve se preocupar nem um pouco com a adição de proteína a cada uma das suas refeições. Já o ovo, que todo mundo fica com a pulga atrás da orelha em comer todos os dias, é um dos alimentos mais nutritivos que existe e inserido diariamente em sua alimentação não trará qualquer prejuízo à sua saúde. Tem estudos, por exemplo, que mostram que comer de 1 a 3 ovos todos os dias pode, na verdade, trazer impactos positivos para a sua saúde cardiovascular, com o aumento do HDL, que é o bom colesterol. Já em relação aos laticínios, se você não apresenta intolerâncias, alergias ou outras razões que justifiquem a retirada deles da sua dieta, não há por que fazê-lo. São opções práticas e altamente nutritivas e uma delícia, né? Que podem te auxiliar na redução do peso. A segunda importante orientação é: evite fazer refeições contendo apenas os nutrientes energéticos, que são o carboidrato e a gordura. Vamos pegar o tradicional pão com manteiga, ou mesmo a tapioca ou cuscuz com manteiga, que é tradição principalmente no Nordeste do país. Qualquer um desses exemplos mostra claramente a junção de um alimento denso em carboidrato, afinal são derivados de farinhas que são ricas em carboidrato, com um alimento denso em gordura. Praticamente inexiste proteína nessa combinação. Toda a caloria da refeição vem apenas de carboidrato e gordura, justamente os dois nutrientes que queremos reduzir na fase de emagrecimento. O mesmo acontece quando fazemos uma refeição, um lanche da tarde, por exemplo, contendo apenas banana ou outra fruta doce, aveia, granola e mel. Todos os alimentos dessa combinação são essencialmente fonte de carboidrato. Cadê a proteína? É como eu expliquei no erro anterior. Boa parte do sucesso do emagrecimento está em alterar as proporções dos nutrientes no prato. É necessário aumentar a proporção da proteína e reduzir a proporção daquilo que é fonte de carboidrato ou gordura. Então, fazer uma refeição cheia de alimentos fontes de carboidrato associado a nenhuma proteína certamente não é a melhor escolha. Mesclando esses dois raciocínios, podemos voltar a falar do estrogonofe com arroz que citei anteriormente. No estrogonofe, eu tenho uma fonte de proteína, que será frango ou carne bovina, até aí perfeito, mas tenho um molho denso em gordura à base de creme de leite, associado ao arroz, que é denso em carboidrato. É possível melhorar essa refeição visando o emagrecimento sem deixar de viver a experiência sensorial deliciosa de um estrogonofe? Com certeza! É só eu pensar em trocar um dos elementos ricos em energia, carboidrato ou gordura, por um de menor teor energético. Um exemplo disso seria trocar o arroz convencional por um arroz de couve-flor. Nem torce o nariz, viu? Porque fica muito gostoso. É só cozinhar a couve-flor no vapor até ela ficar al dente, picar tudo ali com o auxílio de uma faca ou passar no processador rapidinho e depois refogar em um fio de azeite com cebola, alho, sal, cheiro verde. É um tempero que dá gosto em tudo, gente. Como é que não ficaria bom fazendo dessa forma? Tenha certeza que dessa forma você vai tirar um alimento denso em carboidrato, que é o arroz, e colocar um alimento que é basicamente feito de água e fibras, que é a couve-flor, mantendo predominantemente apenas a gordura como fonte energética do prato. Para emagrecer ou destravar a balança, você não precisa fazer um prato praticamente isento de carboidrato e gordura. Isso tornaria a dieta muito sem graça e você logo desistiria. Esse não é o objetivo. Mas voltando ao estrogonofe, você também poderia escolher substituir o creme de leite por um iogurte desnatado, isento de gordura, por exemplo. Nesse caso, mantendo um pouco mais do carboidrato,
associado a muito pouca gordura. Mas ao menos para mim, a troca de creme de leite por um iogurte desnatado não traz a mesma experiência que eu espero de um estrogonofe. E já a troca do arroz pelo arroz de couve-flor, especialmente quando eu misturo ali no molho do estrogonofe, para mim fica perfeito. Trazer esse pensamento de priorizar apenas um nutriente energético em cada uma das suas refeições do dia, sem deixar de combiná-lo com uma fonte de proteína, é uma estratégia de raciocínio eficiente que eu desenvolvi e aplico com meus alunos e pacientes e que pode lhe ajudar bastante no seu processo de emagrecimento, fazendo você destravar a balança. Mas e aí, me conta, você tá à espera de um milagre? A segunda armadilha cinematográfica é velocidade máxima na perda de peso. Você é do tipo que dá tudo de si nas primeiras semanas de dieta e logo perde o fôlego? Passa fome nos primeiros dias e corta absolutamente tudo. Álcool, pão, doces, lactose, glúten, nada disso vai entrar a partir de segunda. Vou me manter firme e vou emagrecer. Então a armadilha velocidade máxima é a sua cara. Esse é o tipo de pessoa que quando coloca na cabeça que quer emagrecer, vai com muita sede ao pote. Veja se não é assim. Você vai na casa dos familiares e amigos e resiste bravamente às exceções nas semanas que se seguem. Mas aí, lá pela terceira ou quarta semana, rola aquela festinha de aniversário e você olha pro doce, o doce olha pra você olha pra ele olha pra você e você pensa: dane-se! Toda aquela saudade, ansiedade, desejo reprimido faz você comer não apenas 2 ou 3 brigadeiros, mas todos os docinhos, mais algumas fatias de bolo, refrigerantes, salgadinhos, tudo! Afinal, já que você comeu um e quebrou o compromisso que você havia feito com você mesmo de ficar totalmente sem doces, já tá tudo perdido mesmo, não é? Não, criatura, não tá nada perdido. Coloca na sua cabeça que não tem nada perdido. Quando um pneu do carro fura, não faz sentido dar louco e furar os outros 3 pneus. Faz sentido você arregaçar as mangas, consertar o pneu furado e seguir em frente rumo ao seu destino. Assim precisamos fazer com a rotina alimentar. A gente tem que deixar claro em nossa cabeça que teremos exceções. E voltar ao proposto na refeição seguinte é a chave. E não desistir de tudo e continuar nesse ciclo vicioso de recomeços sem nunca alcançar sucesso a longo prazo. Querer alcançar a sua meta de peso ideal indo na velocidade máxima, significando com isso, inclusive, abrir mão de toda e qualquer escapulida da dieta, não é sustentável. Você vai falhar em breve com esse comportamento. Entenda que é a mudança do seu padrão alimentar da rotina que fará você emagrecer e ser magra para o resto da vida. Por isso, não estamos falando do que você é capaz de fazer com muito esforço por 30 dias, mas sim do que você é capaz de manter confortavelmente como rotina por meses ou anos. Internalize de uma vez. O processo de emagrecimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E o que acontece se você der tudo de si, correr o mais rápido possível, com o máximo de esforço, sem nenhum descanso ou intervalo? Você aguenta fazer os 42 quilômetros? Não, você cansa rápido e logo é obrigado a desistir. Assim como numa maratona, você precisa conseguir organizar a sua alimentação de uma forma relativamente confortável, mas eficiente, que te leve ao seu objetivo num ritmo constante. E isso significa abrir algumas exceções por semana para comer o que você tiver afim, o que for conveniente no evento social que você esteja participando. Significa também saber trazer alimentos que são saudáveis, mas que são um pouco mais concentrados em energia, como é o caso de um pão, cuscuz, creme de leite, na porção e frequência ideais para que possam participar da sua rotina sem atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E eu não quero dizer com isso que eu sou contra o emagrecimento mais rápido. Nós podemos sim testar estratégias mais apertadas, que imponham um déficit calórico maior ou simplesmente não abrir exceções por um período mais curto. Isso levaria a um resultado mais rápido, claro, mas esse tipo de estratégia cansa. É algo que só conseguimos fazer por um curto período. E quando esse período acabar, quando você cansar, vai voltar a se alimentar como antes? Aí certamente você vai voltar a ganhar todo o peso novamente. Você precisa aprender como montar uma base alimentar eficiente para o emagrecimento, mas que não exija doses grandes de sacrifício. E caso queira dar alguns tiros ou sprints com estratégias mais rigorosas por algumas semanas,
saberá exatamente para onde voltar quando essas estratégias acabarem. Caso contrário, continuará nesse looping de recomeços e recaídas eternamente. Diga aí, essa armadilha é ou não é a sua cara? A terceira armadilha é missão dieta impossível. Essa armadilha é um clássico. Você provavelmente já se meteu a fazer uma dieta ao estilo Missão Impossível. Vou descrever para você entender melhor. A amiga começou uma dieta nova, você já pede uma cópia? Viu na rede social o guru da saúde de corpo sarado dizer que começa o dia dele com água, limão, cúrcuma e glutamina e você já introduz o seu ritual de shot matinal no dia seguinte. Ouve falar que a infusão de um mix de ervas é bom para ficar mais seca? E lá vai você tomar 1 litro de chá por dia. E quando você menos espera, está numa dieta para emagrecer que mais parece um Frankenstein, com um monte de estratégia remendada, refeições sem graça, difíceis de serem preparadas, tomando um purgante ao acordar, vestindo uma cinta modeladora, gastando rios de dinheiro com suplementos e tentando se adaptar a rotinas que, na verdade, são sacrificantes demais e eficientes de menos. É ou não é uma missão impossível de manter isso a longo prazo? Já ouviu a frase "cachorro com muitos donos morre de fome"? Pois é, quando temos muitos mentores e tentamos trazer para a nossa vida todas as orientações que ouvimos por aí, acabamos por não ter um bom resultado. Economize o seu tempo e dinheiro filtrando quem você tem como mentor. Se as blogueiras que são pagas para divulgarem produtos forem ser as suas referências, prepara o bolso para gastar com chás, suplementos termogênicos, géis redutores e afins. A lista é longa, o que não falta é mandinga por aí prometendo acelerar sua perda de gordura, mas a verdade é que, apesar de haver estudos mostrando o potencial de aumento do gasto calórico de algumas substâncias termogênicas, como é o caso do chá verde e cafeína, na prática, a introdução desses elementos à rotina não traz impacto significativo de perda de peso. O que de fato vai ajudar você a emagrecer é a escolha inteligente de alimentos para participar das suas refeições. Pare de acreditar em atalhos tipo chás milagrosos ou cinta modeladora, porque eles não vão fazer a gordura sumir da sua barriga. Se você ficar investindo seu tempo e dinheiro nesse tipo de solução, vai acabar frustrada e desmotivada no final do mês. Aprenda e traga para sua rotina aquilo que realmente é essencial para o seu processo. Descomplique que você vai longe. Eu gostaria de saber se você se identificou com algumas das armadilhas que eu falei aqui, ou se você está caindo em todas elas. Me conta nos comentários lá na nossa comunidade do Facebook. Eu vou tentar responder a todos e te ajudar a não cair mais em nenhuma dessas armadilhas. Além disso, eu criei um game onde você terá 3 fases para completar. Ele foi feito especialmente para você já dar o primeiro passo no seu processo de emagrecimento. E a primeira fase já está liberada. E você vai enfrentar os vilões do seu emagrecimento. Abaixo do vídeo tem um botão para baixar o PDF. Siga as instruções, complete a fase 1 e poste na nossa comunidade exclusiva da Semana de Strava e Emagrecimento. Se completar todas as fases, poderá ser um dos escolhidos para participar de uma mentoria ao vivo comigo no meu Instagram. Esse vídeo já está ficando longo demais, então eu vou parar por aqui. Na aula de hoje eu falei sobre as 3 armadilhas cinematográficas que você provavelmente está caindo e que estão lhe impedindo de emagrecer. A primeira delas é a espera de um milagre para destravar. A segunda, velocidade máxima na perda de peso. E a terceira, missão dieta impossível. Hoje você está saindo dessa aula ciente que muito do que você está fazendo hoje não vai lhe ajudar a emagrecer. Mas eu não criei esse evento para te dar dicas de como não cair nessas armadilhas, porque dicas não resolvem. O que realmente faz dar certo é um trabalho sério, consistente, baseado em ciência, que vai levar você na direção correta. Então, na próxima aula, eu não vou simplesmente livrar você dessas armadilhas. O que eu vou fazer para você nessa próxima aula é algo muito mais poderoso. Essa vai ser uma das melhores aulas. Eu vou ensinar como você deve montar as suas refeições e quais alimentos escolher para conseguir destravar a balança e emagrecer de forma definitiva, comendo o que você gosta. Eu vou te dar um passo a passo incrível.
Você vai receber o link da sua próxima aula por e-mail, então verifique sempre sua caixa de spam e lixo eletrônico. Eu vou enviar também o link pelo grupo do Telegram, WhatsApp e na nossa comunidade. Se ainda não faz parte dela, é só clicar aqui embaixo do vídeo. Eu gostaria muito de saber se você está gostando do conteúdo. Então deixe seus comentários na nossa comunidade do Facebook e eu vou fazer o possível para responder a todos. Eu acredito que é possível emagrecer de forma saudável e definitiva. E nas próximas aulas eu vou falar mais sobre isso. Então compartilhe com quem você acha que tem o mesmo objetivo que você, que quer emagrecer de verdade. E aproveite para me conhecer um pouco melhor. Entre nas minhas redes sociais, você me encontra em todas elas como Nutri Paula Mello. Um beijo e até a próxima aula!